As últimas 3 eleições provaram que se as redes sociais não são um fator determinante numa disputa eleitoral, certamente são componentes fundamentais para chances de vitória nas urnas. Isso porque mesmo com a vitória assegurada em 2018, grande medida pela força das redes sociais, o ex-presidente Jair Bolsonaro não conseguiu usar novamente esse potencial de forma definitiva nas eleições do ano passado. Ainda assim, mesmo com essa derrota do Bolsonaro, 8 dos 10 deputados federais mais populares nas redes sociais fazem oposição ao governo do presidente Lula do PT, segundo o índice de popularidade digital divulgado pela Quest agora em setembro. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu sou o William De Luca, apresentador aqui do Em Detalhes. Todos os dias um convidado para a gente mergulhar em um tema e analisar de forma mais profunda. Hoje a gente vai conversar sobre as disputas nas redes sociais e como o bolsonarismo tem conseguido manter certa hegemonia nas redes, mesmo com a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro. E para isso eu converso com um analista de redes sociais e especialista em monitoramento, Pedro Barciela, um grande parceiro nosso aqui de CL. Pedro, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, William, prazer falar com você, com todo mundo que está nos ouvindo, nos acompanhando. Eu que agradeço o convite. Sempre muito bom poder trocar esse tipo de ideia. Pedro, a gente tem observado, mesmo com a derrota do Bolsonaro, que o bolsonarismo continua muito forte nas redes sociais. É correto afirmar que o bolsonarismo ainda é a principal força hegemônica nas redes? É correto sim, William, principalmente pelo ambiente onde isso ocorre, né? O bolsonarismo, ele é hoje, quando a gente pensa em questões ideológicas, de fato, a principal força nas redes sociais. A gente vai ter ainda a composição do antibolsonarismo do outro lado, mas o antibolsonarismo, pela sua composição, pela natureza da sua construção ao longo dos últimos 4 anos, ele tem diversas limitações, dentre elas ser um agrupamento, um cluster ali que não é conectado ideologicamente, são alianças mais fracas. Isso, durante o período eleitoral de 2022, foi de fato um trunfo, tendo em vista na possibilidade de ampliar conexões ali pelas redes sociais, mas, por outro lado, quando a gente pensa num ambiente polarizado de disputa pós-cenário eleitoral, como é o desse de 2023, a força ideológica e de composição e organização do bolsonarismo tende a se destacar, a predominar frente ao antibolsonarismo, que vai passar pelos próximos meses, pelos próximos anos, por contradições e conflitos internos, né, inerentes a qualquer cluster que não seja conectado por questões ideológicas. Mesmo com a derrota nas urnas agora em 2022 do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente teve a eleição de muitos deputados bolsonaristas, né? O PL, o partido do ex-presidente, fez a maioria dos deputados da Câmara dos Deputados, conseguiu eleger uma grande bancada de senadores, elegeu governadores, então o bolsonarismo em si ainda é uma força muito grande nas redes. Eu queria te perguntar, Pedro, sobre a tática, a estratégia. Em 2018, quando o Bolsonaro foi eleito presidente pela primeira vez, havia uma novidade nisso que o bolsonarismo fazia nas redes sociais. A tática do bolsonarismo mudou de 2018 para cá? Continua a mesma? Como é que ela evoluiu nesse período de tempo? Tem diversos aspectos muito importantes a levarmos em consideração aí, William. Um dos pontos, eu acho sempre importante a gente recuperar o que foi o ambiente midiático daquela eleição de 2018. Cito sempre a delação, a suposta delação de Palocci e o peso que ela teve, como ela foi divulgada naquele ambiente. Mas é sempre importante também nós recordarmos que ali naquele cenário em 2018 a gente tinha uma construção que também levou anos, que era o antipetismo nas redes sociais. Isso vai remeter a 4, 5 anos antes daquele pleito. Essa construção do antipetismo, ela passou por muitas características de composição que se assemelham ao que hoje é o antibolsonarismo. A gente tinha naquele momento, junto ao antipetismo, forças que eram extremamente liberais, neoliberais, mas a gente também tinha forças ligadas ao exército, aos militares, que defendem outras questões econômicas principalmente. A composição do que foi o antipetismo teve uma força muito forte lá em 2018 para a eleição de Jair Bolsonaro. O que o bolsonarismo faz a partir do momento que assume o poder é ir destruindo essas pontes, né? Passam-se meses ali, Bebiano, por exemplo, que era um dos expoentes dessa força bolsonarista, rompe com o bolsonarismo. A gente vai ter o Santos Cruz também rompendo numa sequência. Logo depois o lavajatismo vai ter rusgas com o bolsonarismo ali no governo federal. Então todo esse processo, ele vai, na verdade, desconstruindo o que era o antipetismo como uma força única nas redes, justamente por não ser também ideologicamente construído, e vai chegar lá no ano de 2022 como apenas o bolsonarismo. O bolsonarismo, a partir daquele momento, ainda que ele emule uma mesma tática, ele não consegue, em tempo hábil, encontrar portas, encontrar conexões para expandir a sua esfera de alcance, né? Então,
o que o bolsonarismo vai fazer naquele momento ele vai conseguir produzir um volume de conteúdos, de interações, de conexões enorme, assim como ele produzia lá em 2018, mas já sem as possibilidades de conexões e diálogos para além do próprio bolsonarismo que ele tinha lá em 2018. Quem vai ter essa virtude na eleição de 2022 vai ser, sim, o antibolsonarismo ali, também composto por diversas conexões e alianças que são complexas, se não um tanto quanto, digamos, incoerentes. Isso vai estar composto ali e vai ser a possibilidade que aí sim o antibolsonarismo e não mais o antipetismo vai utilizar para fazer frente ao que era o bolsonarismo. É importante a gente lembrar que em 2018, num período ali do impeachment, a gente também tinha o petismo como uma força grande de redes que tinha alguma capacidade de organização nas redes sociais, aí com blogs, uma outra dinâmica. Essa polarização entre uma força e a antiforça, ela sempre esteve presente. Pedro, você falou sobre as principais características do bolsonarismo. Como é que você consegue resumir para a gente quais são hoje as principais estratégias desse bolsonarismo nas redes sociais? A força hoje do bolsonarismo segue sendo a sua capacidade de produção de conteúdo, né, William? O bolsonarismo, ele domina e ele entende muito bem a dinâmica, a força e as potencialidades dos algoritmos nas redes sociais. Para isso, ele vai apelar para algumas questões como essa produção insana de conteúdos, esses picos de produção de interações em determinados momentos do dia. Então, esse processo de compreensão segue sendo uma das principais forças do bolsonarismo, além, claro, dessa composição ideológica. Fica muito mais fácil você trabalhar dentro de um agrupamento que está limitado a atores que ali estão por questões ideológicas. Então, o bolsonarismo ele vem desde o ano passado tentando suprir essa inferioridade no número de usuários, digamos, com uma capacidade de produção de conexões muito forte. É muito comum a gente abrir uma timeline do Twitter, do Facebook, do Instagram, do TikTok, vê uma enxurrada de volume de menções, interações e conexões ligadas ao bolsonarismo, mas, de fato, aquilo é muitas vezes produzido por um grupo muito fechado, porém muito coeso, de usuários que estão ali ligados ao bolsonarismo. Então, eles têm ainda essa capacidade. E aqui, quando a gente não tem a possibilidade de explorar o que está sendo debatido, discutido com o auxílio do monitoramento, muitas vezes a outra frente, a outra força pode derrapar e acreditar que talvez algo que o bolsonarismo propôs e impulsionou seja um ponto de debate ou um ponto de preocupação social nacional, quando na verdade não é. Aquilo foi só uma capacidade assim, muito eficiente do bolsonarismo de tentar pautar o debate público. Essa semana passada, em uma participação sua aqui no ICL Notícias, Pedro, você fazia uma análise de um fio seu no tweet, onde você falava como os bolsonaristas abandonaram os primeiros réus julgados no STF por conta das invasões, depredações, do ato terrorista de 8 de janeiro. Tem uma matéria do mês passado, um levantamento feito pelo Globo, que mostra que Jair Bolsonaro tem recebido cada vez menos apoio dos aliados nas redes sociais, principal espaço de embate político dos últimos anos. A análise nos perfis de deputados federais e senadores do ex-presidente mostra que as menções sobre ele minguaram desde 8 de janeiro, mesmo em dias considerados mais críticos para o Jair Bolsonaro, o ex-presidente. Segundo os especialistas ouvidos nesse estudo, o silêncio dos aliados pode dificultar a criação de uma estratégia de defesa bolsonarista nas redes sociais. E eu trouxe a introdução desse estudo para conversar com você, Pedro, porque me parece que existe uma dificuldade hoje de coordenação do bolsonarismo em respostas rápidas às crises cada vez mais frequentes no campo bolsonarista. O bolsonarismo foi durante muitos anos a pedra, né, que se joga na vitrine. Hoje, apesar do governo, seu governo do presidente Lula, quem é a vitrine das redes sociais é o bolsonarismo, né? Como é que eles estão lidando com essa nova posição e também com essa dificuldade de criar uma linguagem coesa para defender, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro? Perfeito, William. Bom, tem um ponto interessante que é sempre bom nós recuperarmos ele, que é lá no final das eleições, no começo desse ano, o STF, o TSE, eles tomaram a pedra do bolsonarismo ao suspender diversos perfis de atores centrais ali dentro daquele agrupamento. Quando a gente acompanha, por exemplo, o comportamento da Carla Zambelli, a gente observa que ela, desde então, ela passou a medir muito mais as suas postagens, o teor das publicações, justamente porque ela entendeu que o cenário não era mais o mesmo daquele que foi registrado entre 2020, 2021 e até mesmo 22. Esse processo de abandono é algo também que vai entrar no cálculo, por exemplo, da Carla Zambelli. É algo que aconteceu não só com ela, mas também com Roberto Jefferson, mas com Daniel Silveira e tantos outros bolsonaristas que foram sendo largados, de fato, no meio do caminho, à revelia do que acontecia ali dentro da disputa política. Agora, é muito interessante e também é muito importante a gente ter em mente que boa parte dessa dificuldade bolsonarista em entender como atuar nas redes vem de questões offline, né? O bolsonarismo, ele não sabe, de fato,
quais são os perigos que envolvem, por exemplo, a delação do Mauro Cid, quais são os perigos que envolvem uma investigação agora sim como a Polícia Federal atuando e buscando novas informações numa investigação contra o ex-presidente, o que pode vir a aparecer nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses. Isso tudo que vem do offline acaba dificultando a atuação dessa estrutura que ainda é muito robusta do bolsonarismo nas redes sociais. Então, ao longo dos últimos meses, o que a gente vê é um bolsonarismo extremamente reativo. É um bolsonarismo que, apesar da capacidade, de novo, de produção de conteúdos, de tentar pautar alguns setores da sociedade, ele ainda não entendeu como fazer uma oposição e fazer essa oposição sem a cadeira do Palácio e principalmente sem a capacidade de pautar a imprensa, né? Durante muitos momentos dos últimos anos, quando acuado, o bolsonarismo, seja por meio do próprio Jair Bolsonaro ou por alguns setores do governo, ele usava a imprensa para tentar causar uma cortina de fumaça, explorar algum outro tema. Nesse momento, sendo oposição e com o Jair Bolsonaro e diversas outras figuras centrais do bolsonarismo sendo investigadas, eles ainda não encontraram qual é a melhor forma de atuação para poder utilizar uma estrutura e uma força que ainda está presente, como falamos lá no começo, é a principal força ideologicamente conectada nas redes sociais, mas hoje o bolsonarismo ele tem muitas dificuldades porque há meses ele atua de fato de uma maneira reativa, né? O noticiário, que durante tantos anos foi, de certa maneira, um aliado, digamos assim, no sentido de disputar a pauta e o que era debatido nas redes sociais, principalmente sobre política, esse antigo aliado, digamos, ele já não está mais do lado do bolsonarismo, né? Sempre que o bolsonarismo tenta criar uma pauta, vem um novo escândalo, vem uma nova investigação, uma nova revelação, e isso dificulta muito a atuação, porque é, de fato, se a gente pensar na série histórica, uma posição nova para o bolsonarismo enquanto força política. Eles crescem, eles se consolidam já quase como governo nas redes sociais, enquanto agrupamento único, desvinculado do antipetismo. Então, tudo é novo também para o bolsonarismo. Pedro, você falava agora há pouco sobre a capacidade do bolsonarismo de produzir conteúdo, né? Talvez seja uma das principais características do bolsonarismo enquanto força política nas redes sociais em relação à comunicação. Vários estudos e especialistas questionam a parcialidade dos algoritmos das redes sociais em relação a alguns tipos de conteúdo, em especial políticos. Existem várias críticas que esses conteúdos de ódio, conteúdos que não incluem só esse discurso de ódio, mas também o discurso da extrema-direita, acabam viralizando mais. Eu ia te perguntar se isso é verdade, se os algoritmos, pelo menos o que você sabe deles, em especial do Twitter, né, que é a rede social mais fácil de fazer análise desse tipo de movimento algorítmico, se isso é verdade mesmo, se existe um favorecimento a conteúdos de direita e extrema-direita nas redes sociais, ou se o bolsonarismo e a extrema-direita acabam se aproveitando do que eles conhecem desse algoritmo, sabem o que vai viralizar, sabem o que vai ser mais impulsionado por esse algoritmo, ou se são as duas coisas ao mesmo tempo, né? Tem a possibilidade de ser tanto o algoritmo quanto a produção de conteúdo deles. Perfeito, William. É muito legal a gente trazer um ponto que é o algoritmo, ele, em plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ele parte de um esconderijo ali, de uma caixa preta, que é importante principalmente para as plataformas, né? Porque por meio dessa caixa pretização dos algoritmos, eles evitam dar explicações do que está acontecendo, o que é que eles impulsionam e até mesmo tomar a responsabilidade jurídica por muito do que acontece nas redes sociais. Esses algoritmos, em última instância, eles são escritos, eles são compostos por pessoas, né? Eles não surgem por mágica de uma coisa milagrosa envolvendo a tecnologia. Então, por serem fabricados e feitos por pessoas, eles estão sujeitos a questões raciais. Tem diversos pesquisadores que vão estudar muito da questão racial ligada a algoritmos, né? Por questões de machismo, questões que envolvem muitos problemas sociais da nossa sociedade. Pensando nisso, a gente tem uma outra frente que é essas redes sociais, essas plataformas vivem da produção de interações, de conexões de dados, né? Eles vão vender esses dados, em última instância, para anúncios, para publicidade, para que eles sejam trabalhados por grandes conglomerados capitalistas. Então, nesse cenário, o que dá para a gente supor e levantar como hipótese é que, de um lado, o bolsonarismo ele é hoje muito mais eficaz em entender os apelos desse algoritmo que quer, a todo custo, prender a atenção das pessoas para que ali elas consigam produzir, realizar interações, conexões, dialogar, debater, se atacar, enfim, causar todo tipo de conteúdo e dados possíveis dentro daquela plataforma, e para isso eles vão utilizar os sentimentos mais extremos, né? Aquilo que de fato prende a atenção. O que a gente vê do lado bolsonarista ao longo dos últimos anos, e não só aqui no Brasil, mas também pensando em outros movimentos
de extrema-direita ocidente afora, digamos assim, que é o que eu consigo ter mais acesso e estudar, é uma falta de amarras, talvez, né? Uma questão que não envolve tanto apego de sensibilidade para temas que essa extrema-direita se propõe e se permite usar para conseguir gerar esse tipo de conteúdo, para poder atacar, para poder apelar em busca dessas interações e dessas conexões. Então, de forma resumida, se é que a gente não consegue afirmar que esses algoritmos eles têm uma tendência a explorar conteúdos de extrema-direita, a gente pode dizer que esses algoritmos eles têm sim vícios, assim como a sociedade, assim como aqueles que os constroem, e a extrema-direita demonstra uma aptidão a utilizar de meios muito menos nobres para poder explorar isso do que outros perfis progressistas de esquerda ou outros atores da sociedade civil. Pedro, esse estudo que eu trouxe aqui no começo desse nosso Em Detalhes fala sobre uma pesquisa da Quest, né? É um monitoramento de popularidade digital, que é o chamado Índice de Popularidade Digital, feito pela Quest, pela empresa de pesquisa, mostra que só 2 dos 10 deputados federais com mais proeminência nas redes sociais, com mais engajamento, mais alcance, são do campo ou independente ou do governista. A gente tem Nicolas Ferreira em primeiro, depois Fábio Teruel, do MDB de São Paulo, que é independente, em segundo lugar, e aí só bolsonaristas até o 7º lugar, onde está André Janones, que caiu 5 posições, era o segundo colocado nessa pesquisa da Quest, teve a maior queda nesse índice, foram 5 posições, caiu 29,5% em relação ao último levantamento feito pela Quest. Ele tinha aparecido com 30,3 pontos numa escala que vai até de 0 a 100 nessa análise feita pela Quest. A atual posição do deputado também se deve à redução da quantidade de posts que ele fez no período. Em agosto, a média de posts do Janones era de 3,5 por dia, antes, em maio, era de 11,2 por dia, e o teor dos conteúdos também mudou bastante. Há 4 meses, o deputado postava sobre as conquistas do governo Lula, somando 32 publicações no Facebook em agosto, e agora ele fez apenas 2, sendo que uma delas em relação ao Dia do Advogado. Eu vou te perguntar sobre o Janones, porque ao redor do Janones criou-se até um termo, né, que ficou conhecido como janonismo cultural. O Janones começou a imitar algumas táticas do bolsonarismo em relação aos conteúdos. Vou te perguntar por ele, porque ele é o único deputado que aparece nessa lista. O que mudou nesse período em relação ao deputado André Janones, em relação à atividade dele nas redes sociais, e por que nenhum outro deputado progressista, governista, de esquerda consegue ter essa proeminência? Só o Janones, e usando, como a gente falou, essas táticas que eu queria que você explicasse um pouquinho também. Que táticas são essas do que se convencionou chamar de janonismo cultural, Pedro? Esse estudo ele é interessante porque ele permite um debate, algumas questões que são essenciais para concluir, de certa maneira, o que a gente pontuou até aqui, principalmente pensando na atuação do bolsonarismo. Esses números, quando a gente olha eles de maneira quantitativas, então, pensar em volume de menções, em volume de conexões, de interações, comentários, compartilhamentos, pesquisas no Wikipedia, matérias, enfim, todos esses acabam sendo números quantitativos. Quando a gente passa a analisar a atuação de parlamentares, de políticos, por um viés de redes sociais e ainda dentro das redes sociais, por questões metodologicamente ligadas apenas a números quantitativos, a gente corre o risco de talvez impulsionar e valorizar essa capacidade bolsonarista de produção de conteúdos e conexões e interações que talvez não necessariamente sejam elementos essenciais para se interpretar a eficiência de um parlamentar ou de um político nas redes sociais. Nesse período, de janeiro de 2023 para cá, por exemplo, a gente tem um bolsonarismo de fato atuando em pautas que são muito mais quentes, porque o bolsonarismo não tem como escapar. O bolsonarismo, nesse momento, ele não tem um projeto de país para propor, para debater, para tentar levar a cabo. Então, o que vai sobrar para o bolsonarismo desde o começo de janeiro é, de fato, um apelo ao Lula, um apelo a questões que remetem a outros governos petistas, um apelo em determinados momentos à defesa de Jair Bolsonaro ou uma disputa por um revisionismo histórico ligado ao que foram os atos golpistas do 8 de janeiro. Então todo esse processo ele acaba abrindo espaço para que o bolsonarismo de fato explore conteúdos muito mais instagramáveis, digamos assim, né? Seja pela produção deles ou seja pelo volume de coisas que eles podem ter. Por outro lado, a gente vai ter uma base governista tendo que, de novo, fazer uma atuação muito mais propositiva, porque agora é governo. Você não consegue apenas só ficar fazendo posts atacando Jair Bolsonaro ou atacando a oposição, porque hoje você é governo. Então, há uma dificuldade muito maior nesse momento. Então, muitas vezes, esse tipo de análise que foca apenas no quantitativo vai deixar de fora alguns outros elementos que são muito importantes para que uma análise técnica, né, pensando no monitoramento, pensando na análise de redes, seja feita. Então, essas características distintas
são muito importantes. Por outro lado, é importante a gente ter a ideia de que o Janones, quando ele chega em 22 e tem aquele papel, ele construiu durante muitos anos anteriores uma forma de atuação nas redes que mirava nichos e segmentos muito específicos da sociedade, seja com o Auxílio Brasil, seja com o Bolsa Família, seja com alguns outros benefícios. Então, esse processo que se conclui em 2022, porque ali é uma final, é uma catarse da atuação de Janones nas redes sociais, ele foi de fato construído durante muitos anos, antes das eleições de 2022. É natural agora que o Janones, compreendendo esse momento das redes sociais, onde ele não é mais oposição, onde ele não está proposto, aparentemente, a fazer oposição ao governo Lula, ele vai ter que se redescobrir, se renovar e se reinventar nas redes sociais, tentando encontrar um nicho, tentando ocupar um espaço que seja propositivo ali, diferente do que foi a atuação dele lá em 2022, que ali ele tentava atrair para o debate alguns outros setores que não estavam engajados com aquele debate, justamente porque, como a gente falou lá no começo, o Janones representava naquele antibolsonarismo uma aliança fraca para além do próprio setor de esquerda ou para o próprio progressismo, com usuários que não necessariamente estavam debatendo política. A gente observava o mapa de compartilhamento de conteúdos do Janones e era impressionante como ele fazia disseminar conteúdos em grupos de venda, de troca, de bairro, seja no Facebook, seja em alguns outros canais. Essa era uma força do Janones que ela, de certa maneira, encerra um ciclo em 2022 e pela qual o Janones vai precisar passar por um processo talvez de reinvenção para entender qual vai ser o papel dele no próximo ciclo nas redes sociais. Vou te perguntar sobre o campo progressista, Pedro. Vou dividir a pergunta em dois pedaços. A primeira delas é sobre os parlamentares, que acabam tendo uma possibilidade de atuação mais solta do que, por exemplo, governos, prefeituras, estados, etc. O que os deputados, senadores, parlamentares, políticos do campo progressista, do PT, do PSOL, do PDT, do PCdoB têm feito e por que isso que eles têm feito não tem tido o alcance necessário para, por exemplo, fazer uma disputa em tamanho em relação ao que o bolsonarismo tem feito, Pedro? William, são alguns pontos aqui, é muito interessante essa tua pergunta. O primeiro deles, eu acredito, e aqui puxando um pouco a sardinha para o lado do monitoramento, que falta um pouco da compreensão do para além do quantitativo nas redes sociais, né? É muito importante o parlamentar ele ter a compreensão de que o like, o comentário, o compartilhamento não é, em última instância, o ponto que define se a atuação dele está boa ou se está ruim nas redes sociais. Então, análises que levam apenas isso em consideração tendem a ter essas limitações. Não quer dizer que elas não tenham importância, mas precisa de algo a mais para poder entender e fazer, aí sim, um planejamento do que quer a base governista, do que quer uma bancada como a do PSOL, do que quer uma bancada como a da Rede, para poder cumprir com aquilo que foi prometido, né? Muitas vezes um conteúdo que seja de extrema relevância, de extrema importância para o seu nicho, ele não vai, de fato, gerar interações. Eu acompanho com a Karina, que trabalha comigo, minha companheira, e é voltada para a área ambiental. O tema ambiental é extremamente complexo de ser debatido nas redes sociais. Ele não gera engajamento na maior parte das vezes, mas é necessário. É uma pauta extremamente importantíssima. Mas o que a gente observa é qualquer tentativa ou proposta de planejamento a médio e longo prazo que venha do campo de esquerda, do campo progressista, ou até mesmo do campo governista nesse momento, eles barram em algum momento com a tentação do clique, do like, da curtida, do comentário que vem nesse momento da história, muitas vezes de denúncias ligadas ao governo Jair Bolsonaro, à extrema-direita, e tudo que a gente sabe que precisa ser investigado, precisa ser denunciado, mas, muitas vezes, não é papel do parlamentar em sua atuação ali no parlamento, né, cobrir isso como se fosse um canal de imprensa, um canal de fofoca, ou buscar, de novo, em última instância, o like a qualquer custo. Então, o que a gente observa é, muitas vezes, a ausência de um planejamento que é sobrecarregado ali na atuação pela busca do like, da curtida, do comentário. Pedro, a gente está chegando no finzinho do nosso papo, duas perguntas rapidinhas. A primeira delas, como é que você tem visto os movimentos do governo institucionalmente? O ex-presidente Jair Bolsonaro criou vários instrumentos muito próprios dele, como por exemplo a live semanal, o uso do Twitter. Como é que o presidente Lula e o governo, de forma institucional, têm feito uso das redes sociais, mais ou menos tentando uma relação com o que o governo de Jair Bolsonaro fazia? Tem um cenário muito importante que é geracional, talvez pensando no timing da existência desse governo. O governo Lula, o primeiro, é lá de 2003. Então essa lógica de redes sociais é muitas vezes extremamente conflituosa para um presidente como Lula, né? A compreensão do papel que ela tem ou encaixar ela nessa dinâmica de governo é preciso cuidado até para ela não parecer forçada
em determinados momentos. A gente vê ao longo dos últimos meses um avanço em algumas tentativas, e aqui eu acredito de fato que não há uma fórmula única e exclusiva. O presidente Lula, assim como o governo, eles vão ter que tatear e tentar, na base do teste AB, da tentativa e erro, ver o que melhor vai funcionar para que esse campo antibolsonarista, que foi quem colocou o Lula lá nas redes sociais, né, pensando aqui no ambiente das redes sociais, seja atendido, compreendido e possa observar na comunicação do governo online esse processo que não está apenas falando, mas também está ouvindo. Então, eu acredito que vai ser um processo de ajustes, mas do meu ponto de vista, o que eu vejo é um governo que ao menos tenta, do seu jeito, buscar quais vão ser as soluções para esse tipo de conexão. Só para a gente terminar, Pedro, você sempre compartilha com a gente nas suas redes sociais e também aqui nos programas do ICL, gráficos mostrando os pontinhos e as conexões. Normalmente a gente costuma ver dois grupos diferentes, né? O grupo bolsonarista e o grupo antibolsonarista, ou antipetista, por assim dizer. Nesse sentido, a gente já consegue ver nos gráficos com mais frequência a separação de alguns desses grupos. Há um terceiro grupo aparecendo com mais proeminência, seja, por exemplo, grupos mais à esquerda ou grupos que se separaram do bolsonarismo ou não. A análise de redes ainda mostra pra gente dois grupos muito claros na análise de redes sociais. Vai depender muito da fotografia do momento, William. A gente vai ter, por exemplo, episódios onde nós teremos uma estrutura ligada ao lavajatismo tentando se descolar em determinados momentos ali do bolsonarismo, principalmente por uma força da imprensa que tenta criar, e isso a gente vê ao longo dos últimos anos, uma terceira força que seria ligado a atores, a candidatos lavajatistas, mas isso sempre volta. Essa fotografia, ela depende muito do momento, da pauta. Assim como no antibolsonarismo, ao longo dos últimos meses, nós registramos diversos fragmentos causados por pautas como a taxação de importações chinesas, né? Então, dentro do bolsonarismo, isso é um movimento que tende a ocorrer de maneira menos regular. Já dentro do antibolsonarismo, essa construção e essa desconstrução, essa conexão e essa desconexão tendem a ser cada vez mais regulares, mas cabe ao governo saber dialogar, entender a complexidade, as contradições desse campo e buscar as melhores formas de se conectar para que mantenha a força do que é o antibolsonarismo nas redes. O Em Detalhes de hoje conversou com um analista de redes sociais, especialista em monitoramento, Pedro Barciaro, nosso parceiraço aqui do ICL. Pedro, obrigado pelo tempo e pelo papo aqui. Eu que agradeço a oportunidade, William, fico à disposição, muito bom conversar com você. Valeu, obrigada. A gente está chegando no finzinho do nosso Em Detalhes, só lembrando, a gente vai ter uma palestra gratuita com a Monja Cohen, Como Vencer a Ansiedade e o Estresse, no dia 28 de setembro, às 8 horas da noite, com moderação do nosso Eduardo Moreira, do nosso Edu. Você pode se inscrever através de icl.com.br/emdetalhes. Que o próximo episódio vai ao ar amanhã, às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias, sempre de segunda a sexta-feira. Eu, William De Luca, fiz a apresentação do videocast Em Detalhes. O roteiro é de Ana Carolina Navarro, a coordenação é de Gabriela Varela. A direção técnica de gravação é de Guilherme Bessa, Bianca Pasquim e Caio Marinato. A coordenação de transmissão é de Ícaro Garcia e Malu Pessoa. A operação de áudio é de Henrique Guimarães, Giovanni Anino e Matos de vídeo, do Vitor Ferreto. Produção jornalística é da Elo Macrini. A vinheta original é de Caio Marinato. A edição de áudio e sonorização são de Matsu, César Degani, Fabiano Nunes e Gabriela Varela. A direção de mídias sociais é de Joema Martins e a direção de arte é de Stella Spironelli. A coordenação de artes gráficas é de Isabela Chiara. A direção de programação é de Maurício Arruda e a produção executiva é de Eduardo Moreira e Rafael Donatiello.